Então agora nós vamos falar sobre atos administrativos, conteúdo aí também da prova, né? Bom, sobre atos administrativos a gente vai abordar especificamente os conceitos, os requisitos, né, dos atos administrativos, os elementos, os pressupostos, atributos, classificação, cassação, revogação, anulação e convalidação. Isso que está nesse aqui não está abrangendo todos esses tópicos que eu falei, mas já dá uma ideia inicial de alguns desses subtópicos de atos administrativos. Então vamos começar pelo seguinte: o conceito, né? Quais os conceitos que a gente vai ver aqui? Então, segundo Maria Silva Zanella, de Pietro, que é uma das autoras que fala sobre ato administrativo, uma das autoras dos atos administrativos, o ato administrativo, vamos deixar aqui ressaltado, com uma ressalvazinha aqui em vermelho. Ato administrativo é a declaração do Estado, ou seja, quem declara o ato administrativo? O Estado, ou de quem o representa. Então, se você é um representante do Estado, um agente público representando o Estado, você pode também, de acordo com esse conceito da Maria Silvia, né, agir de forma a exercer um ato administrativo, ou seja, você está sendo um representante do Estado, ou se você é o Estado, ou se você é um representante dele, você pode agir com um ato administrativo. Então, o ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o representa, que produz efeitos jurídicos imediatos. Então, quais os efeitos de um ato administrativo? Efeito jurídico, com observância da lei, sob o regime jurídico também. Então, qual é o efeito de um ato administrativo? Efeito jurídico imediato. Qual é o regime? Regime jurídico, de direito público, não privado, tá bom? O ato administrativo é direito público. E sujeita ao controle pelo poder público. Então, o ato administrativo está sob a observância da lei, né, sob o regime jurídico de direito público, e também está sujeito ao controle pelo poder público. Quem controla o ato administrativo é o poder público. Então, esse é o conceito inicial que a gente precisa ver. Então, só para frisar, de forma a consolidar essa ideia inicial de conceito, então, o ato administrativo é uma declaração do Estado ou de um representante do Estado que tem efeitos jurídicos, né, obviamente com observância da lei, sob o regime jurídico de direito público, e está sujeito ao controle do poder público. Isso é o ato administrativo, é o conceito. Então temos uma observação, elementos presentes no conceito, né? Quais são os elementos presentes no conceito? Vamos dar um enter aqui, para ficar mais claro. Temos a manifestação da vontade, deixa eu só tirar aqui, prática pela administração pública. Mais um aqui, calma aí, para fechar. Então tá bom, vamos lá, vamos entender. Manifestação da vontade, né? Os elementos presentes no conceito são elementos de manifestação da vontade, de quem? Manifestação da vontade do Estado, né? Ou de algum representante, que é praticada pela administração pública ou por quem ele faça às vezes. Então, se eu sou administração pública, né, e eu manifesto minha vontade através de um ato, ou se tem um agente que é público e está a fim de manifestar a vontade da administração pública é através de um ato, porque é um elemento presente no conceito de ato. E funciona sob o regime de direito público, como nós já vimos, né, com prerrogativas em relação ao particular. Então, o regime de direito público, sob o regime de direito público, ele tem prerrogativas sobre o interesse do particular. O que isso quer dizer? Um ato administrativo ele é superior não, mas ele é, sabe, de maior relevância do que um particular. Submissão ao controle judicial. O que isso quer dizer? No conceito de ato administrativo, quer dizer que ele é submisso ao controle judicial. Então, todo o ato administrativo, ele está submisso. A submissão ao controle judicial é um elemento do ato administrativo. Seguindo em frente. Então, com essas diferenças, né? Fato administrativo, isso aí de forma a ver para algumas bancas, tá? Então, para algumas bancas, o fato, veja bem, não é ato, é fato. O fato administrativo, ele é sinônimo de ato material. Então, o que são fatos administrativos? Fato administrativo são atos praticados pela administração, desprovidos de manifestação de vontade. Então, se eu estou praticando, né,
um ato, estou praticando aqui, um ato que é pela administração pública, mas esse ato é desprovido de manifestação de vontade, ou seja, a sua natureza é executória, então eu não estou tendo um ato administrativo, eu estou tendo um fato. Por quê? Porque para algumas bancas o fato administrativo, né, ele é sinônimo de ato material. O que é um ato material? O que seria um ato material? São atos praticados pela administração pública, obviamente, e eles são desprovidos de vontade, de manifestação de vontade. O que quer dizer desprovido de manifestação de vontade? Quer dizer que aquele elemento do conceito de ato administrativo que a gente viu anteriormente, o elemento de manifestação de vontade, ele não é. É isso que diferencia ele de um ato administrativo. Ele é um fato administrativo porque ele é desprovido de manifestação de vontade, porque a natureza dele é meramente executória. Exemplo, a demolição de uma casa, a construção de uma parede na administração, a realização de um serviço, qualquer que seja. Esses são fatos administrativos ou atos materiais. Eles não se manifestam, eles são desprovidos de manifestação de vontade. Eles são praticados pela administração, mas são desprovidos de manifestação de vontade. Ele é simplesmente executório, tá? Isso é um fato administrativo. Agora, atos da administração são atos praticados pelo poder público sob o amparo do direito privado. Ou seja, quando eu estiver falando, né, atos da administração, eu sei que eles são praticados pelo poder público. É isso que quer dizer, um ato é praticado pelo poder público. Entretanto, ele está sob o amparo do direito privado. Então, neste caso, a administração é tratada igualitariamente com o particular. Então, a administração do direito público, no caso do ato da administração, ele é tratado igualmente com o de particular. É o caso, por exemplo, da permuta, compra e venda, locação e doação. Esses são exemplos de atos da administração. Ok? Mais um conceito entendido. Vamos seguir em frente. Então, quais são os atributos, quais são as características dos atos administrativos? Os atributos e as características dos atos administrativos são presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. A gente vai ver cada um desses atributos aqui na frente, mas vamos ver um por um. Então, para fechar aqui, vamos ficar claro. Os atributos, né, as características dos atos administrativos são elas: presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. A gente pode também lembrar desses atributos como sendo a letra, a formação da palavra PAT, entendeu? Então vou encerrar aqui e vou dar continuidade no outro vídeo.